Está no ar o podcast mais quinzenal do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, talvez. Era a promessa de ser semanal, mas a vida acontece e como vocês não estão pagando nada pra gente, a gente aparece aqui quando a gente quer. A verdade é essa. Eu sei que muita gente aguarda ansioso por esse momento. Recebi diversas, centenas, milhares de mensagens durante esses dias que a gente não fez o podcast semana passada. O que aconteceu? Cadê vocês? O pessoal está enlouquecido procurando a gente, mas avisamos que estamos de volta aqui. Então vamos começar o 57º episódio do As Suas Marcas Podcast. Guilherme, por que não teve podcast na semana passada? Boa tarde, bom dia, boa noite. Fala, Paulinho. Fala, galera. Semana passada eu estava em viagem, né? No horário da terça-feira, no horário que a gente grava. Estava viajando rumo à Grécia. Paulinho arrumando ali a calvície dele. Tá difícil, tá difícil. Estava viajando rumo à Grécia pro Mundial de Cross Country Militar que eu acabei participando. E aí, terça, eu estava voltando. Então, na terça passada, eu estava viajando. Essa terça estava retornando. E aí, por esta razão, não conseguimos gravar, mas estamos aqui para atualizá-los de tudo do mundo do atletismo, que hoje talvez nós não vamos atualizar, nós não estamos muito afim de falar sobre resultados, então nós vamos ir falando aí, divagando sobre o que vier à nossa mente. Vocês deixem os comentários se o programa agradou vocês ou não. O podcast sobre atletismo que não vai falar de atletismo hoje. Falaremos sobre o que, Guilherme Curtis? Big Brother, eu acho uma boa ideia. Mas eu queria que tu me dissesse, cara, como é que foi a experiência do Campeonato Mundial? Não é teu primeiro Campeonato Mundial, mas acho que é o primeiro Campeonato Mundial militar que tu vai, se não me falha a memória. Então, eu queria entender como é que foi, que se foi legal, se é diferente, o que tem diferente do outro Mundial que tu foi e tal, para a galera também ter essa imersão aí no esporte de alto rendimento. É isso aí, esse é o Mundial Militar, né, de Cross Country, acontece de 4 em 4 anos, e estive participando do revezamento 4x2 misto, então são 2 mulheres e 2 homens, cada um corre 2 quilômetros, e na prova que eu disputei tinham 29 países, se eu não estou enganado. Tínhamos também os 10 quilômetros masculino individual e os 8 quilômetros feminino individual, mas os individuais também são premiados as equipes, então somos pontos dos melhores colocados e a equipe também ela é premiada além do atleta que vence. Nos 8 quilômetros feminino, muito legal, tava a Yavi lá participando, ela venceu como ela quis, ela para quem não sabe, a Yavi ela é a atual campeã olímpica dos 3.000 com obstáculo e prata do mundial do ano passado. Ela tem 8,43 no 3.000 com obstáculo, a segunda melhor marca da história. Uma atleta assim, ó, fantástica, né? E ela correu os 8 km e venceu com muita facilidade. Uma outra atleta foi com ela até o final, mas quando ela mexeu nos últimos 200, 300 metros, ela ganhou muito fácil. A gente vê, né, que o atleta realmente é diferenciado. No masculino venceu um cara do Bahrein. A Yavi também é do Bahrein. Todos esses naturalizados, né, são africanos que o Bahrein contrata, né, e naturaliza esses atletas. E esse atleta do Bahrein, que ganhou os 10 quilômetros do masculino, é um atleta que já ganhou 3 vezes a São Silvestre, é Barleu, uma coisa assim, dá para pesquisar, diz que ele venceu 17, 18 e 2020, parece. Até depois a gente conversou com ele, ele falou, sim, eu não venci. Ele falou, sim, eu venci 1, 2, 3 vezes. Nossa, ô louco. Roubou o dinheiro do Brasil, levou para o Bahrein. Então, na hora da pesquisada aí, ele é um atleta que é tricampeão da São Silvestre e venceu também com bastante facilidade os 10 km masculino. Mas assim, muito louco, né? Porque esses atletas também são militares, né? Todos que estavam lá são atletas militares. E é muito diferente, né, do mundial normal, né? Eu fui no mundial de corrida de rua. E quais são as diferenças, né? A gente, no mundial de corrida de rua, que é o mundial que a World Athletics ela promove, é muito voltado pro descanso do atleta. Então a gente chega lá, vai pro hotel, faz as alimentações no hotel, descansa no hotel, não tem nada assim de uma cerimônia para ir, não tem nada assim, alguma coisa, compromissos, né, antes da prova.
simplesmente os melhores fazem uma coletiva ali, os destaques da competição, bem simples. O atleta tá lá, descansa até o dia da competição, come, descansa, treina, e é isso. Não tem muito, assim, esses compromissos. Já no Mundial Militar, que a gente percebeu, assim, como eu posso te dizer, a performance, ela, claro que ela é o foco, mas existem outras coisas que também elas são muito importantes. Por exemplo, a gente competiu no domingo, tá? Sexta-feira de tarde, nós teve um dia cultural que eles chamam. Então, todos os atletas, sexta de tarde, entraram no ônibus e a gente ficou 4 ou 5 horas visitando os lugares turísticos da cidade, lá de Tricala. A gente visitou mosteiros, 2 mosteiros, tinha um guia turístico. Então, são coisas que a gente normalmente não faz antes da competição, numa competição normal. A gente deixa para fazer esse turismo, se der tempo, depois. Então, muitas vezes a gente acaba nem conhecendo, né, os países que a gente vai, as cidades que a gente vai, porque a gente deixa para depois da competição, porque o foco total está ali no dia da competição. E isso já mudou no Mundial Militar. Sexta-feira a gente fez esse dia cultural, que foi bem legal, inclusive. A gente, né, conheceu esses lugares que normalmente a gente não conheceria, porque a competição acaba, no outro dia a gente sempre já volta, né? Fica um pouco difícil. E no sábado, que foi o mais curioso, no sábado teve a cerimônia de abertura. Então a gente ficou à noite, 6h30, 7 horas da noite, em forma, né? Então, de modo militar ali, todos na posição. Era um lugar a céu aberto, estava muito frio, devia estar uns 6, 7 graus naquele momento. E então, assim, uma coisa, a gente já competiu no outro dia de manhã, isso aconteceu no dia antes, no sábado à noite, essa cerimônia que a gente ficou de pé umas 2 horas, no frio, né? Isso não aconteceria nunca numa competição normal. Depois dessa abertura, a gente teve ainda um coquetel, assim, uma janta que tinha mais salgadinho, coisas que também, numa competição normal, a alimentação de antes da prova não seria essa, né? Seria, o pessoal ia comer uma massa, um carboidrato e tal. Então isso fugiu um pouco do nosso controle, mas é o que é imposto pela competição. No dia seguinte, no domingo, tá? Também coisas que a gente sentiu um pouco que é daquele jeito e tem que aceitar, né? A gente do revezamento misto competia 12h15. Só o ônibus saía para a competição às 7 horas da manhã. Se fosse uma competição normal, cara, teria um ônibus às 9, um ônibus às 10, que agradaria todos os públicos. Não, nesse Mundial, o ônibus saiu às 7 e a gente teve que ficar 4 horas lá, esperando até a hora de a gente aquecer e a gente competir. Então, assim, cara, tem que se adequar àquilo ali, sabe? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que reclamar. Então a gente ficou lá, a gente tentou ficar dentro do ônibus, o motorista não deixou a gente ficar dentro do ônibus, que o ônibus levava nós. Os gregos muito simpáticos, inclusive. Ele falou, não, pode ficar dentro do ônibus. E a gente, tá bom, então. Aí ficamos meio que no frio lá, tinha uma barraquinha. E é isso, cara. A prova muito legal, a experiência de competir o cross-country. Muito diferente, né? Eu nunca tinha corrido assim de sapatilha na grama, nunca tinha pulado obstáculos e passado por um areião que tinha lá uma parte de areia. É uma coisa que a gente sai e fica muito sem referência, né? Nós que somos da pista, a gente tem muito controle de tudo. Passa primeiro 100, já olha o relógio e fala, pô, tô no ritmo, não tô. Cada volta a gente sabe o que tá fazendo. E no cross não, cara, tinha uma placa a cada 500 metros. E eu lembro que eu saí, olhei o relógio no primeiro 500, olhei o relógio no 1000, aí no 1500 já nem olhei, porque não importava mais, faltava pouco. E aí acabei 5h27. 5h27. 5h27 nesses 2 km do cross, que muito diferente, né? Na grama, a gente pulava obstáculos 2 vezes, tinha uma parte de areia que era muito instável e muita curva, né? Então toda hora era uma quebrada aqui, uma quebrada ali, no final tinha um zigue-zague, que foi muito difícil de correr. Esse zigue-zague, porque a gente não conseguia tangenciar e ali com uma corrida de rua que a gente vai num ritmo e consegue, né, tangenciar direitinho, não, era alucinante assim o zigue-zague. Mas foi bem bacana, né? Experiência show. Indico, né, para quem quiser ter essa experiência do cross country. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o europeu, o americano, ele tem muito isso. E aí serve como um modo de preparação para a temporada, né? Eu acho que é uma forma de a gente se manter também assim motivado, usar isso como treino, de força. Começo do ano sempre, né, os circuitos de cross country. Então, pena que no Brasil não tem, né, essa tradição. Mas interessante, e também, né, nós, o cross country, seria muito difícil organizar
cross country com 30 graus, 35 graus, né? Acaba sendo um pouco pesado e lá na Europa favorece, nos Estados Unidos também, em alguns locais, de ser uma temperatura mais amena. Né? Na hora que a gente correu tava 10 graus, então tava super tranquilo, tinha um sol, tava muito bom de correr. Mas legal, minha estreia no cross country, né? Provavelmente não vou continuar correndo, assim, não é um negócio que eu vou. Todo ano vou continuar correndo cross country, não, mas é sempre bacana, né? A gente ter novos desafios. Ainda, a maioria dos atletas brasileiros ainda está no período mais de base, né? Então os outros atletas que competiram também, eu tenho certeza que não fizeram as suas melhores performances. Claro que pro momento sim, né? Deram o seu máximo, mas eu digo assim, poderiam correr melhor, assim como eu também. Porque a gente está no período que, cara, no Brasil as principais competições, o Troféu Brasil é em julho, né? A gente tem, com certeza, todos os atletas pensam nisso. Mas com certeza todo mundo deu o seu máximo, foi muito legal, a delegação do Brasil muito boa. Eu digo assim, o Mundial de Corrida de Rua também foi uma delegação só de meio fundo e fundo. E eu afirmo assim, cara, a galera do meio fundo e fundo é muito massa. É uma galera que é muito tranquila. Eu acho que a palavra principal é isso, é muito tranquila, cara. Tá bom para todo mundo. Eu acho que é isso, a gente corre tanto, roda tanto na dificuldade e tava ali, a galera conhece o Fábio, Jesus, a Núbia, né, dentre outros atletas muito bons, e todo mundo muito tranquilo, muito gente boa, e foi uma baita delegação, uma baita experiência, e já voltamos aí um pouco ainda, o fuso de dia um pouco, né, últimas 2 noites eu acordei na madrugada, não consegui mais dormir, e também, né, a gente soma às vezes com outros problemas que a gente tem na nossa vida, mas se adaptando novamente, né, e logo as competições estão aí. Acredito que em abril começa a competir na pista mesmo, né? Março provavelmente não pretendo. E depois de começar, vamos em busca, né, das melhores marcas aí pessoais esse ano do 1.500 e nos 5.000, buscar aí grandes resultados. Perfeito. Eu tava, enquanto tu falava sobre a tua experiência no cross, eu fiquei pensando aqui comigo quem era esse cara que é do Bahrein, que venceu a São Silvestre 3 vezes. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui pelos resultados da internet e não tem nenhum atleta do Bahrein que ganhou 3 vezes. E nem nos últimos anos, nem eu acho que ele não era, né? Nem keniano, nada disso. Tem um atleta chamado, que deve ser ele, que é o David Admassu, será? Não é, cara, eu acho. O Dawit Admassu, ele ganhou. Aqui talvez seja ele, vamos ver aqui. Ele ganhou como etíope em 2014. Ele ganhou como barenita em 2017. Não é 2014. Deixa eu pensar. Paulinho, o. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Birhane Baleu, eu acho, cara. Mas ele falou que venceu 3 vezes. Será que ele deu o golpe? Nossa. Birlane Barreu, não tem ninguém com esse nome, mas tudo bem. Birhano Baleu. Estrangeiros dominam. Vamos pesquisar aqui para confirmar. Deixa eu ver se é esse aqui. Birhano Baleu. Mas ele foi quarto na 93ª edição. Será que quem será, cara? Pode ser outro, então. Mas os guri, o Fábio e o Jonatas, né, que conhecem tudo, qual é a São Silvestre, eles falaram, esse cara venceu 3 vezes a São Silvestre e ele tava lá com a camisa do Bahrein. Pode ser esse aqui, eu acho, não? Do Dawit Admassu, esse que tu falou, né? Esse eu falei, mas ele ganhou 2 vezes. 2? Uma não. como etíope e uma como barenita. Campeões da São Silvestre dos últimos anos. Tem uma lista, tá? Porque este cara afirmou, mas ele pode ter dado golpe em nós, né? E, se eu não me engano, ele falou. Eu achei uma lista completa aqui de todos os campeões. Vamos ver se masculino. 2017, Etiópia, Quênia, 20. Pois é, né? Que estranho. Vou convocar vou perguntar ali pro Fábio e pro Jonatas
como é que foi essa história aí, porque tá estranho, né? Tricampeão nos últimos anos. Não tem tricampeão. Não teve, eu acho, né? Não teve? Não teve tricampeão nos últimos anos. Acho que o último tricampeão foi o Marilson, que é mais, acho que ele é 4 ou 5 vezes campeão, mas o último tricampeão que tem aqui é o Marilson. E o Poltergar ali atrás, que o Poltergar ganhou muito mais vezes também, mas o Poltergar também foi um dos últimos tricampeões da São Silvestre. Mas tudo bem, né? Tudo bem, ele deu uma miguelada em vocês lá, cantou vitória e vocês acreditaram no Birrano Leghese, se foi ele, né? Vamos ver se foi ele mesmo de fato. Meu, sofremos golpe então, né, do nosso amigo. Eu vou tirar mais informações, mas, cara, ele falou, eu vi ele falando 1, 2, 3, e eu, não, né, só se foi pódio, mas ele falou, não, o Jonas lá falou, não, esse cara ganhou 3 vezes São Silvestre, 3 vezes, e eu, ô louco, mas vamos ver o que se sucede, vou tentar buscar esta informação. E é isso, então do Mundial de Cross foi isso, Mundial de Cross Militar, bem legal. No final ele tem, né, aquela... A diferença também, né, tem as cerimônias que a gente tem que fardar com o uniforme de gala, então isso tudo foge um pouco do que a gente está acostumado, né, de chegar no hotel e, cara, perna para cima, só descansa, não sai, não faz nada. Então foi legal, assim, uma outra visão, né, do que a gente normalmente faz. Mas nós estamos aí há pouco, os dias estão passando rapidamente e logo se aproxima uma maratona, né, que o nosso Paulinho está treinando. Conte para nós, Paulinho, o que está sendo mais difícil, o que está sendo mais fácil, né? Tua segunda maratona, eu tenho certeza que tu quer correr melhor que a tua primeira. Então, quais são as expectativas? É Boston, né? O que tu tá esperando também lá do percurso? É o seu percurso rápido? Não é? Tu espera correr melhor, né? Porque a tua outra maratona de Valência é, sem dúvida, né, uma das mais rápidas do mundo. Então diz para nós aí se a expectativa é melhorar, né? E sobre o teu dia a dia e teus treinos, como é que tá sendo? Eu acompanho, né? Vejo que tá fazendo uns treinos bem longos, rápidos também. Então conta para nós aí um pouquinho e diga depois, né, se você indica para as pessoas treinarem para uma maratona. Eu não pretendo, né? Eu não pretendo, mas dê seu conselho. Cara, que eu vou te dizer. Primeiro, falando um pouco sobre a maratona de Boston, ela é a maratona mais concorrida, mas na verdade não mais concorrida, porque agora Nova York teve 240 mil inscritos para correr, né, para o sorteio da prova. Mas a maratona de Boston é uma maratona meio exclusiva, né? Porque tu só pode participar dela se tu tiver o índice mínimo, a marca mínima para participar dela. Cada faixa etária tem a sua marca mínima. E então isso faz dela uma prova bem exclusiva, não é todo mundo, não basta querer, né, para correr a maratona de Boston, não tem que se classificar, não pode ser a sua primeira maratona também lá. Então tem algumas questões bem importantes que envolvem, né, a maratona mais antiga da história, só que só perde, né, para os Jogos Olímpicos, mas a, né, que acontece, né, todo ano é a maratona de Boston a mais antiga. E assim, no ano de 2024 eu corri a maratona de Valência, parece que foi ontem, mas já faz um tempão. E foi onde eu consegui, né, o índice para correr a maratona de Boston. O índice da minha faixa etária, se não me engano, era 2 horas e 50 minutos. Daí tem mais o ponto de corte, né, que deu acho que uns 6 minutos. E deu, mas o meu índice estava com uma sobrinha boa, né, e eu consegui me qualificar, me apliquei, fiz a inscrição e fui aceito. E aí começou, né, de fato, a parte mais difícil da maratona, que é treinar para ela, né, e... Cara, que eu vou te dizer, diferente da outra maratona que eu corri, a maratona de Valência, eu tava revisando esses dias a minha planilha até para utilizar ela como fonte, né, para treinamentos seguintes, para treinamentos de alunos, etc. E eu fiquei até impressionado, assim, porque eu treinei 8 semanas para maratona. Eu achei que tinha sido 9 semanas, foram 8 semanas de treino pós-maratona de Porto Alegre na enchente. E fiz 2 pistas, ou 3 pistas, só acho que 3 pistas apenas, e bastante treino longo. Não consegui dar um volume tão grande, cheguei a no máximo 115 km na semana, e corri a prova bem, assim, lá, né, julguei que corri muito bem a prova de Valência. Porém, agora em Boston, eu tô me preparando já, tipo assim, não especificamente, mas
tô me preparando para essa maratona desde novembro do ano passado, praticamente, assim, que já começamos a subir um pouquinho o volume, capacitar um pouco mais o corpo, trabalhar outras valências junto. Primeiro eu trabalhei um pouco de velocidade, depois comecei a trabalhar um pouquinho mais de resistência, de velocidade, depois a gente foi, né, subindo para os treinos mais longos, subindo o volume, e hoje, nessa semana que quem está assistindo pelo vídeo, que eu não aconselho, quem está assistindo pelo vídeo pode ter visto que eu bocejei algumas vezes já, é porque realmente essa semana vai fechar 145 quilômetros, falta 25 amanhã, e, cara, é bem desgastante, sabe? Eu acho que eu nunca na vida corri 145 quilômetros, então, numa semana. Então vai ser a semana mais longa da minha vida e vai subir um pouquinho ainda mais depois nas próximas semanas. Mas eu vou te dizer que, assim, é muito complexo para quem busca uma marca, busca correr melhor. Eu quero sim, embora a maratona de Boston seja uma maratona muito dura, uma maratona que todo mundo que ela é muito pesada, tem muita subida, principalmente na segunda metade. Várias pessoas já me aconselharam e falaram assim: não tem como fazer split negativo em Boston. A primeira metade ela é muito fácil e a segunda metade ela é muito difícil. Então, tu tem que chegar vivo no quilômetro 37. Isso eu já ouvi de várias pessoas, que se tu chegar vivo no quilômetro 37, a prova termina bem. E que é muito difícil. Teve um aluno meu, o Roger, que correu lá, que falou que tem um aplicativo que tu acompanha, que na Heartbreak Hill, que é a subida, uma das últimas subidas ali, a subida mais longa, ele passou mais de 1.500 pessoas quebradas nessa lomba. Então, assim, ela é uma prova que ela maltrata demais quem sai muito forte, ela maltrata demais quem erra na estratégia. Então tem que ser muito consciente, né? Mas a questão específica dos treinos, assim, a gente veio, como é um desconhecido, né? Um volume que eu nunca fiz na vida, a gente tem que ficar muito ligado no que o corpo vai reagir, a forma que o corpo vai reagir. Eu tô lidando com uma dor no tendão de Aquiles esquerdo desde novembro, então desde que comecei a treinar, esse tendão tá me incomodando e ele vai incomodar agora até o final, até o dia da prova. Depois da prova a gente cura ele. E algumas outras dores que surgem, aparecem, desaparecem. Tenho feito fisioterapia uma vez na semana lá na Biomec, que eu tenho parceria com eles lá e toda semana eles me atendem. Faço um recovery bom, também faço mais massagem. Nas últimas 10 semanas aí tenho feito massagem uma vez por semana, para tentar, porque assim, a vida de quem trabalha, quem tem uma vida agitada, né, e tem uma vida que não é apenas treinar, comer e dormir, é um pouco difícil quando tu tem que fazer 2 turnos, por exemplo, tem um volume muito grande, e aí, por exemplo, nos sábados, às vezes eu tô na tenda da equipe, daí tem que treinar às 6 horas da manhã, ficar na tenda até às 10 lá, desmontar a tenda, fazer força e tal, depois de tarde rodar mais um pouquinho ainda. Então tem que estar muito ligado com a questão do descanso, questão de também para não pegar uma gripe, para não ficar doente. Tu tem que equilibrar muitas coisas assim durante o processo do treinamento. E eu digo que assim, cara, eu já tô louco que chegue a prova. A semana que vem eu vou para São Paulo, que eu vou correr uma meia maratona. Inclusive, a gente não vai baixar muito o volume para correr essa prova. Vai continuar tendo 2 turnos a semana que vem. A única diferença é que não vai ter pista, que eu já não fiz essa semana também, porque eu estava muito cansado e não estava respondendo mais. Tentei fazer fazer uma pista. Eu tinha 2 tiros de 5.000, corri 3.000 e não deu. Não, o corpo não queria, parei, reavaliei, tiramos a pista, ficamos rodando até o corpo adaptar mais esse volume. Então, assim, a gente tá jogando um xadrez, né? E aí a semana que vem vai responder muita coisa. A gente vai ver se chegar muito cansado na prova e não conseguir render, por exemplo, talvez a gente tire um pouquinho o volume para as últimas 3 semanas que faltam, né? Vamos voltar 3 semanas de treino depois da prova da semana que vem, né? E se responder bem, a gente vai seguir na mesma pegada, como a gente vem vindo. Hoje eu fiz 32, fiz um pouco mais leve, com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, também já pensando na competição da semana que vem, tentando poupar um pouquinho de energia para a semana que vem, trabalhar mais a parte aeróbica mesmo do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu digo que eu me sinto muito bem treinado, me sinto muito forte para a prova, muito mais forte do que eu estava em Valência. Agora é cuidar para não errar, é cuidar para não pecar pelo excesso, comer direitinho, tentar dormir o máximo que der, descansar o que der, assim, porque chega num momento que é difícil, assim. Chega um momento que, sinceramente, assim, teve algumas semanas atrás que eu conversei, assim, falei pro meu pai, falei pra minha mãe, falei pra Nath, eu falei, cara, eu não quero mais correr maratona. Essa vai ser a última, porque eu não quero passar por isso de novo. É muito sacrificante, é muita coisa que tu abre mão.
E claro que a gente fala isso depois que terminar a prova, provavelmente eu mude de ideia, mas treinar para maratona, quem busca alguma coisinha a mais ali é bem complicado, é bem difícil. É uma dedicação que tu tem que ter para contigo mesmo e também uma dedicação da família, das pessoas ao teu redor, do trabalho, de tudo tem que ter uma sinergia muito boa, senão tu não consegue realizar, né? E, pô, 32, 30, 34 que eu vou chegar a fazer nas outras semanas ali, o cara fazer isso sozinho não é barbada, o cara, tipo assim, a cabeça vai para lugares muito obscuros às vezes, vai para lugares legais às vezes também, então é um dia a dia bem complexo, assim. Eu, sinceramente, eu quero, que nem eu disse antes ali, eu quero que chegue logo o dia da prova, porque eu tô cansado. Eu quero descansar logo, eu quero correr logo essa prova para poder descansar e para ficar uns dias sem fazer nada também, porque eu tô, tá bem extenuante mesmo. Isso é curioso, né, que tu falou no final, porque às vezes proporções essa é muita vida do atleta profissional, né, cara? O que tu tá passando agora, assim, de tipo, pô, tô cansado e tenho esse objetivo e tô abrindo mão de muita coisa e a família entender e as pessoas que estão em volta entender, sabe? Eu me identifico muito com isso, que é minha vida há muitos anos, né? De, cara, tem que ter amigos que te entendam, tem que ter a tua família que entenda que igual, pô, minha família, cara, eu não passo a Páscoa com a minha família há muitos anos, porque, pô, Páscoa em abril é muito difícil, assim, é um período muito importante da minha vida, do treino, né? E então é fundamental, né, isso, assim, tu ter o suporte, pelo menos que as pessoas que estão ao teu redor entendam que esse é teu objetivo, né, que isso é importante para ti, que, pô, é importante, né, tu tá treinando pra maratona para melhorar ela. Pode não acontecer, a gente se frustra, é óbvio, mas esse acho que não é só, né? Não é só o treinar, a gente tem que. É muita coisa envolvida para que aconteça um resultado, né? Então, o atleta, claro, né? A gente tá para ser julgado, né, cara? Esse dia eu tava pensando, pô, atleta profissional, a gente fica chateado, as pessoas falam que, pô, não correu nada, não. Mas, cara, a gente tá nesse papel de ser julgado realmente. E só que as pessoas às vezes não sabem, né? Poucas pessoas sabem o que realmente está acontecendo às vezes na nossa vida. Tipo, o Paulinho foi da primeira maratona lá e parou e tal. Pouca gente às vezes sabe, pô, o cara parou, velho. Nossa, olha só, isso aqui, cabeça fraca. Mas ninguém sabe, pô, que o cara passou, o cara, né, tava no hospital, isso aqui. Então é muito isso, né? Tipo, a mente, a nossa cabeça também tem que estar, além de todo esse suporte, a parte mental. Hoje eu acho que banalizou um pouco, sabe? A parte mental. Eu sou um pouco, putz, vejo tanta bobagem assim de, porque o mental. Eu acho que, cara, o físico é o principal, né? A parte física. Igual, pô, tu tá fazendo massagem, tu tá indo na físio, tu tá com dor e eu sei o que é isso, tipo, a questão do físico, da alimentação, do descanso é o principal. Mas tem essa parte mental, né? Que se não tá alinhado, cara, e eu acho que pra maratona deve ser o principal, assim, tu fazer 30 quilômetros, cara, se não tá a cabeça alinhada, é muito difícil, né? E eu acho que quando a gente passa por momentos difíceis é isso, né? Provar que, cara, tem que ser forte e tentar sempre estar tá alinhando essa parte mental, porque se a cabeça tá muito ruim, não adianta, né? Vai afetar no desempenho, né? Eu já passei por isso e eu sei como é difícil. Às vezes a gente quer, pô, desistir de tudo e o Paulinho tem esse objetivo, mas eu que sou atleta profissional, independente de tudo, cara, a gente tem que treinar, independente de tudo, né? E às vezes as pessoas acham que é muito fácil, pô, o cara só treina lá. Ah, não, ele só dorme, come e treina, mas, pô, tem muita coisa, cara, é muita dor que envolve, é muita coisa que a gente abre mão mesmo, assim, de fato, cara, de lazer, assim, de simples lazer, de algum amigo convidar, pô, vamos, aqui em Passo Fundo tem as cachoeiras, assim, em volta, né? Ah, pô, vamos lá no domingo, dar um rolê lá, cara, não dá, tô podre, velho, tô morto de cansado. Ah, vamos sábado comer alguma coisa, putz, cara, tô destruído, não tem como. Então é uma série, né, de coisas que às vezes tem que ser observado também, né? Porque não adianta, né? O corpo. Que nem, é muito importante, né? Isso que tu falou, que tirou a pista, né? Tu treina com teu pai, né, Paulinho? Uhum. Sim. E eu acho que esse feedback, assim, entre treinador, que eu acho que o amador peca muito nisso, né? O profissional, eu acho que menos, mas eu vejo assim, o atleta amador peca muito nessa troca com o treinador. E eu vejo pelo meu treinador, que tem atletas amadores, o Paulinho deve também perceber isso, que, cara, essa semana eu tava passando por problemas, a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu treinador. Eu falei, cara, seguinte, velho,
tô passando por isso, isso e isso, o treino tá muito difícil, um treino que é pra ser fácil tá muito, muito difícil, tô passando por um problema pessoal, tô com dificuldade e eu tô te passando essa informação pra tu se virar com ela. Por isso que eu falei pra ele, cara, tu se vira, eu vou fazer o que tu mandar fazer, eu vou fazer, é minha profissão. Mas eu quero que tu entenda que tá muito difícil e que tem que ter um bom senso nesse momento, porque eu não sei quanto vai durar, né? Esse período difícil, vai durar pouco, vai durar bastante. Então, eu acho que isso é o principal, sabe? E aí, ele se vira, né? O treinador se vira, cara, o que eu vou fazer com esse cara? Eu acho que é a bomba tu joga pro outro lado, né? Não, exatamente. O meu treinador, né, que é meu pai também, ele sempre fala assim: a pressão tem que estar sempre do outro lado da rede. A pressão nunca pode estar contigo, a pressão sempre tem que estar do outro lado. E, né, fazendo uma analogia, sei lá, esportes que tem rede, tênis, vôlei, badminton. E, cara, a gente. Essa conversa que eu tive com ele faz 2 semanas, eu acho. Uma semana, 2 semanas, eu acho. Porque eu fui ao Passo Fundo, né? A gente passou o carnaval aí e tal, passamos juntos, inclusive, o carnaval, e também treinando normal, sem festa, sem nada, sem tragos, só jogando canastra e treinando e descansando. Cara, eu fui fazer um treino aí com o Michael na pista antes de voltar e eu senti muito o último tiro, assim, senti muito realmente, assim, os últimos 2.000, eram 13 de 3.000, senti bastante. E aí eu conversei com ele, falei, olha só, não saiu os tiros lá, fiquei um pouco preocupado. Aí fiz um longo bom, fiz um longo forte, do jeito que tinha que ser. Aí na semana seguinte eu fui pra pista fazer 2 de 5.000 e não saiu, que nem eu falei, eu corri 3.000 e parei. Rodei o resto do volume só, devagarinho. Cara, pra ter uma ideia, assim, o planejamento era fazer 2 tiros de 5.000 para 13,30. E eu fiz o primeiro, os 3.000, que já deu acima disso, já deu uns 13,45, não, uns 13,40 por 13,35, 13,40 o primeiro 3.000, daí eu abandonei, porque eu tava virando a volta cada vez mais devagar e o corpo não tava respondendo. E eu falei, não, tipo assim, às vezes a pessoa, isso é até um recado legal para quem é amadorzão, assim, que não tem essa ciência, é tipo assim, aquela coisa do vou terminar a qualquer custo, vou me matar aqui, vai ter que dar, eu vou fazer o que tá escrito. Cara, sinceramente, foi muito doido, porque a Nath, ela raramente me acompanha nos tiros, assim, e nesse dia ela falou, tipo, eu vou lá ver tu fazer os tiros pra te ajudar, é um treino difícil e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, daí, tipo, ela tava terminando o treino dela, quando ela chegou na pista, eu parei. Daí ela falou assim, ué, terminou já o primeiro? Eu falei, não terminei, mas não vai continuar. E aí eu falei pra ela, não, pode ir pra casa que não vai ter mais treino. E, cara, eu te juro, eu saí pra rodar ali depois e eu rodei 5 km a 6 por quilômetro sem conseguir fazer força. Tipo assim, eu não tinha força, não tinha. E aí, depois acabei encontrando a Mari Frit, que é nossa ouvinte também, rodamos um pouquinho mais, ela nem sabe disso, na real, rodamos ali mais uns 5 km, eu rodei com ela a 5,30, daí, tipo assim, um pouquinho mais forte do que parceria, o cara vai conversando, se distrai. Mas aí sentamos, né? E aí ele falou: não, faz o seguinte, faz o longo, tenta fazer força no longo, e semana que vem não faz pista. Porque vamos ver como é que teu corpo vai reagir, porque tem prova na outra semana e tal. E aí, cara, eu fiz um longo muito bom no final de semana. Tipo, depois de ter parado naquele treino de pista, eu fiz um longo bom pra caramba. Tipo assim, passei o último 5.000 de 30 quilômetros para 18,30 e pouquinhos, assim. Tipo, depois de 25 já no lombo, já terminar correndo forte, terminar correndo bem, principalmente correndo bem, assim, sentindo que não tava fazendo tanta força. Ele falou: não, próximo longo faz 32, mas faz bem consciente, faz com a frequência cardíaca baixa, faz se poupando o tempo inteiro, não faz força, mesmo que tenha subidas, descidas, não faz força. Foi o que eu fiz, assim, foi um treino muito natural hoje, assim, e até agradecer, porque meu pai, além de treinador, ele me dá uma força absurda, assim, no sentido de, cara, acho que ele, a Nath também, a minha mãe também, dentro das possibilidades, assim, mas principalmente o pai tem me acompanhado mais. Cara, ele vai de carro, para a cada 5 quilômetros para me alcançar um copo d'água, tipo, sabe, pô, perde 2 horas do dia dele ali fazendo isso, então é uma coisa que tem que agradecer, assim, porque, pô, o cara sozinho, a cada 5 quilômetros ali, alguém com um copinho d'água para dar um incentivo também, fazer um grito. Hoje minha mãe também, quando faltava 3 quilômetros, a mãe estava lá parada com um copinho d'água esperando, então são coisas que, assim, tu vê que tu não tá sozinho, tu vê que tem apoio, tu vê que as pessoas, sabe, te ajudam. A Nath, sempre que ela pode, quando ela consegue se liberar do trabalho na sexta-feira, ela vai lá fazer o treino, né, vai junto comigo e tal. Acabou não indo nesse final de semana, porque acabou não indo hoje, porque ela tinha muito trabalho. Mas assim,
é muito louco o quanto o treinamento para maratona ele envolve outras questões, né? Que não só a questão física e psicológica que as pessoas falam, né? Mas só para não perder o raciocínio, falando um pouco da linha psicológica da coisa, do treinamento, dessa questão que tu tinha falado antes, da questão psicológica, eu realmente acho que o psicológico a gente forma ele, o psicológico da prova, a gente forma ele nas semanas de treino, assim, sabe? Porque Hã, as últimas semanas, assim, por exemplo, eu tenho às vezes, 1h15 de tarde livre para rodar 10 quilômetros e tomar banho, comer e trabalhar. Então, entre uma reunião e outra, tem que às vezes rodar às 4 da tarde, às vezes às 5, depende muito de como vai ser o resto do dia, o que que tem agendado. O cara tem que ir fazer um xadrez ali. E na quarta-feira, eu não sei o que aconteceu, de terça para quarta, eu acordei com uma dor no joelho, assim, ó, surreal cara, assim, ó, eu corri porque eu sou maluco, eu acho, porque, tipo assim, a dor estava beirando o insuportável no joelho esquerdo, que é uma dor que eu nunca senti, e hoje já não tá doendo, fez 32, não senti nenhuma dor no joelho, então, tipo assim, foi 2 dias de dor absurda no joelho esquerdo. E, cara, quando eu tava terminando o segundo turno na quarta-feira, eu só pensava assim: "Cara, eu quero pra caramba isso aqui, eu quero muito isso aqui. Não importa, não importa. Tipo assim, eu vou terminar e o volume vai ser cumprido e eu quero porque eu tô afim e eu quero isso aqui mais. Então, esse psicológico vai se formando, não é no dia da prova, ele vai se formando quando tu tá sozinho, ele vai se formando quando tu sofre num treino, quando tu quebra num treino, quando tu desiste de um treino, quando tu levanta cedo depois de ter dormir tarde e completa um treino. Então, assim, tem muitas questões que tu vai construindo nessas semanas e semanas de treinamento até a maratona, que eu acho e acredito também que no atleta profissional acontece da mesma forma, é aquela solidão da pista, aquela ânsia de vômito depois de um tiro muito forte, é lutar contra várias adversidades ali, tipo assim, de comer mais certinho, de dormir, tentar dormir o máximo que der. Eu acho que são questões que a gente constrói no dia a dia. E eu acho que o mais importante é isso, assim, terminar a maratona, que nesses dias eu postei um vídeo que era justamente isso, tipo, cara, terminar, correr a maratona é uma barbada. O difícil é tu chegar nela, cara, porque, cara, dói muito e ainda mais quando o cara tem o objetivo de melhorar um pouquinho do que ele tinha na sua marca anterior. Sei que Boston não é o melhor lugar para se melhorar marcas, né, mas vamos tentar fazer isso, né, não vamos se entregar antes de começar a peleia. Então eu acho que são muitas coisas envolvidas, são muitas pessoas envolvidas, por exemplo, tem que contar com a boa vontade de muita gente também, no sentido até de trabalho, de daqui a pouco chegar 10 minutos atrasado, de chegar e falar para os alunos assim, chega, tô na pista, todo mundo, o cara chega meio correndo, fala, desculpa, gente, desculpa, eu juro que em abril isso vai acabar. Você sabe que eu não sou de me atrasar, mas me atrasei 10 minutos porque peguei trânsito, porque eu cheguei atrasado do treino, então, tipo, é uma loucura o treino para maratona, realmente. É uma loucura para alguém que trabalha bastante, assim, então, mas é isso, não tem o que fazer. E assim, muito investimento também, né, porque, pô, o cara gasta muito com gel, o cara gasta muito, graças a Deus eu tenho a Biomec, que é minha parceira, o cara gasta muito com massagem, o cara gasta muito com gel, o cara gasta muito com tênis. Então, tipo, é bastante gasolina, porque eu vou treinar, senão toda a patrulha toda sexta-feira, o cara vai e volta 120 quilômetros, então tem que querer, cara. É um troço que tem que querer muito, assim, é meio que foge do lugar comum, assim, treinar para maratona. Isso realmente, assim, do mental se forjar durante o treino, não tenho dúvida, né? Eu tenho algumas estratégias que eu uso, às vezes, pô, falta 2, 3 tiros, tô quebrado, eu uso uso assim, cara, é a última reta da prova, vamos. É a última volta, esse tiro é a última volta da prova. Tu não vai frouxar, vai. Então, tipo, o cara, né, usa, ou às vezes tô começando o tiro, falo comigo mesmo, assim, vamos, bora, só umas coisas que tu usa, assim, né, tipo, cara, preciso falar pro meu cérebro, vamos, mais um, vai. E ontem, que a gente falei, esse treino difícil, que era pra ser fácil, que, né, minha mente tava um pouco conturbada, também, cara, pô, eu queria parar desde do quilômetro 2, assim, ó, eram 10 ritmados, e eu, não vou, cara, não vou parar aqui, não vou, e aí aquela briga, né, tipo, e é isso que forja muito, né, pro dia da prova. E mesmo assim, né, mesmo forjando, cara, o dia da prova, eu já passei por dias de prova que é desesperador, tipo, de nervosismo, assim, ó, porque às vezes as pessoas acham, não, pô, o dia da prova é o dia mais fácil, né? Talvez fisicamente é o dia mais fácil, mas, cara, a cabeça, às vezes é tanta pressão, né?
Esse dia eu escuto muito o New Boss Please, e o Meligeni falou, cara, eu acho, eu não concordo com aquela frase que pressão é privilégio. Meu, pressão é um saco, cara, pressão é uma merda. Pressão, e eu discordo um pouco do Meligeni, porque, cara, eu acho que sim, pressão é um privilégio, é porque tu tem esse espaço de ser pressionado, é porque realmente as pessoas esperam alguma coisa de ti, sabe? Seria ruim se ninguém esperasse de ti, tu não tivesse pressão nenhuma, tu sabe? Nem pressão própria, assim, daí, pô, não importa, mas realmente, assim, eu acho que a pressão é algo que nos motiva, né? Essa pressão de tu, às vezes, no dia da prova, lá, tu tá na maratona e tu fala, cara, olha tudo que eu passei, vai, tem que dar certo isso aqui. E tu tá, assim, alucinado e muito pressionado, tu acordar. Assim, acho que a prova que eu mais fiquei nervoso, eu nunca esqueço, cara, eu tinha caído aqui no Brasil E o atleta é meio maluco, né? Passa tanta coisa na cabeça, mas eu tava talvez numa das melhores fases para 800 da minha vida. Eu corri minha melhor marca na época. No domingo e quarta-feira tinha uma outra prova lá em São Paulo e eu caí nessa prova. Me encostaram e eu caí, cara. Eu saí rolando, me machuquei todo. Bati meu pé e aí pra piorar deu tudo. Eu voltei a passo fundo, eu conseguia pegar um garfo, assim. Eu bati essa parte da mão, assim, aqui no chão. Eu não conseguia fazer isso e o pé também eu bati, me esfolei todo, assim, né? Porque na pista sintética, se tu cai ali, é tipo um asfalto, né? Tu meio que se esfola todo. E aí, pra piorar, eu cheguei em casa, em Passo Fundo, e eu peguei uma virose e eu tava com 38, 39 de febre, deu tudo junto, assim, meu Deus, cara. Aí eu tava pra viajar pra Europa dali uma semana e eu, cara, não, acabou, né? É tudo errado. E tu já se coloca no fundo do poço e fala assim, meu, por que tá acontecendo isso comigo, né? E aí eu lembro que eu fui pra Europa, mesmo assim, né? Falei com o meu treinador, falou, não, vamos encarar, né, já tá tudo comprado e tal. Fui pra lá, e aí eu entrei no 1500, aí, assim, sem treinar direito, porque eu tava ainda recuperando da lesão, né? Sem treinar, eu digo assim, só rodando e tal. E eu corri 3,50, que é uma marca que talvez agora, se eu ir ali na pista, eu corro. E eu tava na Europa com os melhores, os caras me abriram 200 metros e eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu quero voltar agora pra Passo Fundo, eu quero voltar agora pro Brasil. Eu liguei pro treinador e falei, cara, deu, cansei, não quero mais isso aqui. Tipo, pra mim foi o maior fiasco da minha vida, assim, os caras, eu queria uma criança correr com adultos, eles me abriram muito, 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 muito. E eu disse, não, cansei, eu não quero mais isso, vou voltar pro Brasil agora e tal. E o treinador dorme. E amanhã a gente conversa. Dorme, uma noite dormida, daí tá. Daí o cara dorme, outro dia tu acorda assim, tá, o que eu tô fazendo, né? Vamos encarar isso aqui e tal. E aí eu lembro que a prova mais nervosa foi a próxima, que foi uma prova na Espanha. Como é que é o nome do lugar? Huelva, não era Huelva? Huelva, isso. Em Huelva, cara, aí, porque era eu tive essa decepção de correr 3,50 e tal. E nisso se passaram 2 semanas, eu acho, uns 20 dias treinando. E eu não fazia ideia, né? Porque daí o que acontece com a nossa cabeça? Tipo, cara, e se eu correr 3,50 de novo? Acabou? Tipo, acabou meu potencial? E se eu correr 4 minutos? E se eu quebrar e. Então a gente fica com muita dúvida, né? A questão da dúvida é a pior coisa. Assim, cara, se der errado, e se me. Se eu cair de novo? Eu pensava assim, cara, se eu cair de novo, se me encostarem, eu cair e tal. E aí a gente aquece normalmente na pista e vai para uma câmara de chamada, que é um lugar meio assustador, assim. É um quartinho minúsculo em que os atletas todos entram naquele lugar, a organização, o juiz entra e fala, entra aqui 15 minutos para a pista, bota a sapatilha, mostra os pregos, tá com o número de peito? Beleza, tá tudo certo, regata, tarará. E, cara, tá do lado do cara, teu adversário, e tá tudo, uns meio gritando, vamos! E outros ali quieto. E aí é um clima, assim, que é muito pesado, cara. E eu olhava pro lado, assim, e falava, meu Deus do céu, velho. O que eu tô fazendo, assim, ó. E, sério, se eu pudesse escolher naquele dia, eu tinha fugido, cara. Se eu pudesse escolher, eu tinha falado assim, não quero isso aqui mais. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Vai dar errado, não vai dar certo. E aí esse dia foi o dia mais assustador, assim, cara, que tu fica assim, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Por que eu escolhi ser atleta? Eu poderia estar em qualquer outro lugar agora, super de boa, né, trabalhando em outra coisa. E aí eu corri a melhor marca da vida aquele dia, melhor marca da vida não, corri a melhor marca da temporada e meio que saiu um peso, assim, corri 3,41, tipo, foi outra corrida já, né, caraca, tô de volta, assim. Mas é muito assustador, né, algumas coisas que a gente passa e eu acho que o esporte, porque que às vezes, eu vi esse dia uma matéria que nos Estados Unidos, os maratonistas, os atletas, eles conseguem cargos melhores nas empresas. Porque é uma pressão, né, cara, que a gente lida, assim, é uma rotina, é uma mentalidade que a gente tem que ter.
para encarar isso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas amadoras, elas se deparam com esse mundo e vê, nossa, realmente assim a corrida é uma parada, se a gente quer realmente ter um objetivo, a corrida é algo muito diferente, né, do que a gente está acostumado, às vezes, sei lá, dependendo do teu trabalho, tu vai lá, tu faz o feijão com arroz e tu vai para casa, descansa, não tem pressão nenhuma, né? O importante é estar ali fazendo o básico. E o esporte não, né? Se tu quer realmente crescer, cara, o básico às vezes não funciona, né? Tipo, tu fazer assim, vou ali treinar quando dá, vou, sei lá, vou me alimentar como dá, vou dormir como dá. E, cara, isso não funciona para quem quer evoluir, né? A gente tem que dar o máximo em tudo. Então, por isso que às vezes é tão difícil evoluir quando chega num certo ponto, porque a gente já deu o máximo, né? Pô, tu já tá no. Igual eu me vejo, né? Tipo, do 1500 talvez e tal. Pô, eu já tô num patamar que eu não sei o quanto eu tenho para melhorar. Talvez eu tenha muito para melhorar ainda. Mas talvez não, talvez eu já cheguei no meu limite, sabe? E por isso, né? Porque sempre, pô, tô dando 200% em tudo que eu faço. Então, é essas coisas, né, cara, que só o esporte proporciona e acho que por isso tanta gente hoje está entrando no mundo da corrida e fica extremamente viciado nisso, porque é esse processo, o ser humano é totalmente competitivo e a gente não fica satisfeito com. O Paulinho não está satisfeito com correr 2:40 na maratona, porque ele sabe que ele pode correr talvez 2:35, cara. Mas talvez não, entendeu? Mas talvez sim. Então, e se não der nessa, talvez numa próxima. Ele falou que não quer mais treinar. Mas se não der nessa, ele vai ficar tão puto que ele vai falar: não, eu não vou aceitar isso aqui, cara. Eu não vou aceitar isso aqui. Eu não vou. Eu vou melhorar sim. Eu vou conseguir. Então é isso, né, cara? A questão da corrida do esporte, assim, que é o ser humano, né? Que é dessa forma. Acho que todo mundo, no fundo, tem um pouco disso. Eu acho que tu falando sobre esses assuntos aí, eu lembrei de duas passagens interessantes que eu lembro da cidade da competição, porque nós conversamos muito nessa época que tu caiu lá, né? E tu ficou destruído, destroçado, daí veio a virose, tipo assim, tu tava muito mal, tu tava muito para baixo, né? E aí então a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre temas, né, sobre esporte, sobre vida, sobre tudo e tal. E aí eu acho que nessa época a gente se ajudou bastante nesse aspecto. E aí trazendo para essa história do nervosismo e da tristeza e de pensar e também de conversas que ajudam o cara a dar a volta por cima. Uh, o ano retrasado, acho que foi 2024. Não, acho que foi 2024. Cara, eu tava treinando, mas tava bem acima do peso, tava início de ano, tinha dado todos os problemas de saúde, tinha voltado de Valência, tinha me largado um pouco. E aí eu fui correr, eu me inscrevi para uma meia de Blumenau. E aí eu fui para Blumenau lá, correr aquela meia que, sei lá porque eu me inscrevi naquela meia também. E aí os guris estavam lá também, o Maico estava lá, o Bernardo estava lá, acho que a Jocasta estava lá também. A gente tava todo mundo lá para a meia e eu juro que a gente foi aquecer, saiu para aquecer eu, o Bernardo acho que ia correr 5, o Maico, a Jo ali, nós saímos para trotar junto, cara, nós tava trotando a 5 por quilômetro e eu falei para eles, cara, vão indo que eu não vou aguentar nesse ritmo aqui. E aí eu falei, cara, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu tô muito mal, cara. Eu tô muito, muito mal. Tá horrível. Meu Deus, eu tô me sentindo muito mal. Não sei o que tá acontecendo. Tipo, será que eu tô. Porra, eu sei que eu tô acima do peso, mas, tipo assim, acho que pelo menos dá pra correr tanto. E pensei comigo e comecei a fazer conta. E, cara, eu sei que a prova largou e eu comecei a me sentir bem na prova, correndo um pelotão, assim, com uma galera. E comecei a me sentir bem. E acabou que eu não lembro se eu ganhei na categoria, eu fui segundo na categoria, não peguei geral, mas eu corri a minha segunda melhor marca na meia maratona. E eu pensei assim, caraca, tipo, cara, eu tô aqui, tava mal, e passei super mal depois da prova, me deu um negócio, fiquei ruim, me deu um suador, uma queda de glicose, eu não sei o que aconteceu, assim, foi um negócio bizarro, eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida, assim, depois da prova, de tanta força que eu acabei fazendo sem estar tão bem treinado para aquilo, né? Eu sei que os guris voltaram depois com Covid, todo mundo correu mal, tava todo mundo, e eu fiquei feliz que eu corri super bem, assim, pro que tinha no momento, pô, fiz a minha segunda melhor marca e tal. E aí passou, né? Sei lá, passou, acho que isso deve ter sido em abril, essa prova, março, abril, não lembro exatamente quando é que foi. E aí em agosto teve a meia de Floripa. E, cara, eu treinei muito pra meia de Floripa, cara. Eu tava muito bem treinado, eu tava me sentindo super bem, eu tava me sentindo
pá, assim, ó, muito, muito, muito bem. E eu falei: "Não, eu vou pra meia de Floripa e vou fazer minha melhor marca e vou fazer um temporal e tal, tal, tal", e estava com isso na cabeça e estava confiante e aqueci bem, peguei um hotel, gastei um dinheirão pra pegar um hotel encostado na largada pra dar tudo certo, pra me alimentar, pra tal, 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 tal. Largou a prova, um vento desgraçado, foi o ano que deu um vento que atrapalhou todo mundo, mas o vento era pra todo mundo, não tem desculpa por causa do vento, mas tinha um vento desgraçado e acabou que eu corri 2 segundos melhor do que eu tinha corrido em Blumenau. Cara, eu fiquei indignado, eu fiquei destroçado, eu fiquei destruído. Eu saí daquela prova e eu entrei no quarto do Airbnb que eu tava sozinho e me deitei na cama e fiquei lá querendo nunca mais sair para correr na minha vida. E aí eu comecei a mandar áudio pro Kurtz, eu comecei a mandar áudio e falar: "Meu, eu sou ruim, eu não consigo mais correr, eu sou o pior do mundo, eu não quero mais saber disso". E aí, tipo assim, foi a pessoa que. E eu falei com algumas pessoas ali, um monte de gente me dando parabéns pela marca, que afinal foi minha segunda melhor marca também, né? Já melhorei um pouquinho, mas fiquei extremamente decepcionado, porque eu queria correr muito melhor, queria correr minha melhor marca. E aí o Kurtz mandou um áudio e falou assim: "Cara, pelo amor de Deus, para de encher o saco". Cara, tu não com essas palavras, mas querendo dizer isso, tipo, para de encher o saco, cara. Tu fez a segunda melhor marca há 2 anos atrás, não conseguia nem correr, velho. Pelo amor de Deus, tu tava gordo que era um porco em cima da cama lá e sem fazer nada, sem treinar, sem fazer merda nenhuma. E aí tu tá aí agora, tu tá correndo, fez a tua segunda melhor prova, para de reclamar de barriga cheia, vai treinar e melhora na próxima. E tipo assim, foi ele e ali, tipo, aquele negócio que ele falou, cara, pô, foi um negócio que, tipo, a mesma coisa que eu acho que talvez eu tenha ajudado ele lá atrás no negócio quando ele caiu e tal, foi um negócio que eu senti, foi um negócio que me fez refletir no sentido de a gente pensa, né, os amigos conhecem a gente bem e sabe como é que a gente reage de acordo com algumas questões e tal. E cara, ele falou aquilo pra mim, e aí alguns meses depois ali, em dezembro, eu corri a maratona, ele corri às 12h40, tipo assim, corri super bem, uma maratona com relação à meia e tal, fiz quase 1h17 na meia, e aí corri 12h40 na maratona, então assim, as coisas começaram a encaixar depois, mas assim, às vezes o cara tem esse pensamento, e eu acho que o amador, que nem eu, ou o profissional, que nem o Kurtz, ele tem uma questão de tipo assim, de ver o mundo acabar, ou de ver que vai dar tudo errado, ou ter um pessimismo muito grande, e é fundamental que tenha um abraço amigo, que tenha ou até um xingão amigo, mas que tenha um amigo que traga o cara para cima, assim, pra botar o cara na realidade, botar o cara no trilho. Pô, cara, calma, calma, tu voltou agora, calma, vai melhorar, calma que vai melhorar. E é justamente Sim. sobre isso que eu penso com relação a essa maratona de Boston agora, assim. Uh, eu tô muito bem treinado, possivelmente mais bem treinado do que a maratona de Valência, mas na primeira tentativa que eu tive em Valência, eu também estava muito mais bem treinado que na segunda vez, e acabei tendo uma internação, ficando mesmo no hospital, 15 dias no hospital. Então, assim, tudo pode acontecer. E pode ser que eu vá lá, largue, me dê uma dor de barriga, eu tenho que parar a prova, ou que me dê uma dor na perna, ou que me lesione, ou que não, que eu corra pra caramba. Então, assim, tudo É. pode acontecer. Então, tu tem que estar preparado para absorver qualquer um que seja o resultado que tu tenha, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele excelente, seja ele terrível. Tu tem que estar ali e também cercado de pessoas que te entendem para te conseguir, por mais que tu xingue essas pessoas em algum momento, no calor da hora, tu se sinta à vontade para, tipo assim, cara, beleza, vamos botar o pezinho no chão, tá? Foi tudo uma merda, eu vou melhorar para a próxima, vamos voltar, vamos treinar e vamos melhorar. Ou então, foi tudo ótimo, beleza, vamos voltar, vamos treinar e vamos melhorar. Então, assim, eu acho que tem umas questões bem importantes, assim, são coisas que a gente acaba ouvindo dos outros e levando aquilo como uma experiência para as próximas e para as próximas. Eu sei que, no meu caso, né, tipo, a minha idade já não permite mais uma evolução tão grande, talvez eu consiga evoluir por mais alguns 2, 3, 5 anos com muita boa vontade, mas vai chegar um momento que vai acabar, né? A gente tem que aprender a lidar com isso também, que daqui a um pouco um recorde pessoal que tu bateu em um bom momento, ele nunca mais vai acontecer. E tá tudo bem, tu vai seguir treinando, vai seguir se dedicando, vai seguir correndo, mas a gente tem que tentar absorver da melhor forma essa pressão que a gente se coloca por muitas vezes quando a gente está treinando e competindo. Sem dúvida, né? O ano passado dei uma refletida. Eu vinha de 3 vitórias seguidas no Troféu Brasil, nos 1.500. O ano passado eu fui bronze.
E às vezes, na hora, tu se decepciona, né? Eu lembro que na hora, né, minha família tava assistindo e lá, né, em São Paulo, e tem a expectativa do clube, a expectativa do treinador, e eu, caraca, velho, putz, né? Fui bronze, perdi, né? Tinha a melhor marca do ano do Brasil e tal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui ver as outras medalhas um dia e tal. E eu, caraca, né? Assim, alguns anos atrás, meu sonho era ir pro Troféu Brasil, sabe? Meu sonho era estar no Troféu Brasil, era correr do lado dos caras que corriam o Troféu Brasil. E aí depois meu sonho era ser finalista do Troféu Brasil. Depois meu sonho era ser pódio no Troféu Brasil. Depois era vencer, sabe? E alcancei isso. E aí ano passado eu tava, pô, fui bronze, mas quantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar, sabe? Quantas pessoas, cara, assim, eu sou muito grato, assim, porque hoje eu vivo do atletismo, né? Posso viver do atletismo. E digo, quantas pessoas queriam estar fazendo o que eu faço, cara. Então, assim, às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Putz, tá cansativo. Pô, ter que viajar, que coisa. Mas um dia eu sonhei com isso, né? Um dia eu sonhei que, meu sonho é ir nas competições, é viajar, Tipo, hoje, pô, conheço acho que 15 países pelo atletismo, e nesses 15 países provavelmente eu gastei muito pouco, porque muitos dos países eu tive tudo pago, a passagem, o hotel, alimentação, sabe, tudo. Então aí às vezes a gente reclama, né? A gente igual reclama assim, mas putz, deu errado, não foi como eu queria. Então claro que a gente tem que se criticar muitas vezes, mas outras vezes a gente tem que olhar, né? Por outro lado, né? Igual, pô, tá indo pra Boston, cara, que massa, tá indo pros Estados Unidos correr, fazer o que tu gosta, e se der errado, putz, cara, que saco, é uma decepção, mas tem outras oportunidades, né? Então eu acho que as pessoas às vezes têm que ver esse lado também, né? Não porque a gente se cobra tanto, treina tanto, e a gente treina para melhorar, mas ao mesmo tempo, às vezes tem que se cobrar menos, né? No sentido de ver esse outro lado que também é importante, né? Porque eu sempre digo, cara, eu amo, né, o que eu faço, eu amo correr, mas a gente tem que também se divertir, né? Igual questão ali, talvez, quando eu falei pra ti, eu não lembro exatamente como eu falei, mas, pô, cara, tu melhorou 2 segundos. Tem que comemorar, cara. Tu melhorou 2 segundos, entendeu? Tu fez a melhor marca a segunda melhor marca da vida, ou foi a melhor marca da vida, não sei. A segunda, né? Segunda. Pô, tua segunda melhor marca da vida. Tem que comemorar muito, cara. Que bom, tá com saúde, tá correndo bem, né? E a gente tem, às vezes, essa questão de sempre se cobrar, nunca tá bom. Eu lembro que a primeira vez que eu ganhei o Troféu Brasil, eu ganhei com 3,45, que não é uma marca, ó. E ao mesmo tempo eu falei, cara, dane-se essa marca, eu ganhei o Troféu Brasil. Tipo assim, eu não tenho que ficar me cobrando, tem que ser perfeito, tem que ganhar o Troféu Brasil com uma baita marca, com uma baita performance. Não, cara, eu ganhei, era isso que eu vim aqui fazer, eu ganhei, né? Então a gente tem que parar de querer ser perfeito, assim, não, tem que dar tudo certo, tem que correr para tanto né? Porque senão perde a graça, cara, perde a graça e a corrida se torna, né, um peso que eu acho que para tanta gente que eu vejo assim de fora, às vezes o amador, cara, a corrida se transforma num peso assim que eu preciso treinar, eu preciso correr, eu preciso performar. E às vezes não é assim, né, cara? É assim para nós, às vezes profissionais e tal, mas o amador às vezes é óbvio que tem seus objetivos, mas pô, se não tá mais fazendo feliz aquilo ali, procura outro esporte, sabe? Procura outra coisa para fazer, porque a gente tem que se divertir, cara. Tem, né, as assessorias hoje tem tanta gente para trocar ideia, para conhecer, para treinar junto. Então, se passa do ponto de a pessoa não estar mais feliz, né, fazendo aquilo ali, eu acho que realmente tem que buscar outra coisa. Mas, realmente, assim, a corrida, né, a gente é suspeito para falar, obviamente, mas a corrida transforma, né, a vida assim, da galera, não só fisicamente, mas mentalmente para muita coisa. Assim, acho que quem corre, quem alcança alguns objetivos e traça metas e consegue, eu acho que fica tão calejado mentalmente que para outras coisas que a gente faz, a gente tira de letra, né? Porque a gente já está com essa preparação mental que o esporte nos exige. Eu concordo plenamente com essa questão do esporte nos preparar para outras coisas. E não é só aquela questão de resolvi um problema enquanto corria, tive uma ideia excelente de negócio enquanto eu corria. Não só nessa questão, mas também eu vi um vídeo de um cara, eu nem lembro quem é o cara, um atleta americano que vai correr na elite da maratona de Boston, e eu sou um cara que eu tendo muito a diminuir as coisas, assim, tipo assim, foda-se, vou pra Boston, azar. Foi fácil de chegar lá, então eu vou lá e vou correr, e azar, tipo, não foi um negócio, e é verdade, tipo assim, não foi um negócio, tipo,
foi muito complicado, foi dificílimo, tipo, não foi, tipo, eu fui lá e corri uma maratona e fiz a marca, e tipo, porque eu treinei, porque eu me dediquei, porque eu sou responsável por isso, mas tipo assim, no meu pensamento foi tipo, tá, vou lá e fiz a marca e tá bom. E sempre foi muito um pensamento, até comentei um dia com a Nath, falei assim, cara, se eu me machucar, se eu não for, se eu correr, se não correr, tipo, tá de boa, tipo, tô tranquilo com o que acontecer, sabe? E eu vi esse cara falando assim, tipo, esse atleta, putz, não vou lembrar quem é o cara, mas foi num vídeo da Nike no YouTube que eu vi. Ele falou assim, eu vou correr a maratona de Boston. Pô, ele é um cara atleta de elite, assim, tipo, americano de elite e tal. Ele falou, cara, vou correr a maratona de Boston. Cara, todas as pessoas que vão alinhar Boston para correr são pessoas que são psicopatas por treino. São pessoas rápidas, são pessoas obstinadas, são pessoas. Tipo assim, ele começou a falar de adjetivos que marcavam todo mundo que tá em Boston, porque se tu fosse lento, entre aspas, tu não tava em Boston, entendeu? Então, para ti tá lá, tu tem que ser dentro de uma média, tu tem que ser um pouco melhor do que a média. E aí ele começou a falar tanto daquilo ali, ele falou, para mim a coisa mais importante da minha vida é poder alinhar, ter sido aceito no pelotão de elite de Boston, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, elas vão curtir muito, elas são obstinadas, elas vão entregar tudo que elas têm, elas vão ser competitivas, elas vão brigar tudo por cada segundo desse negócio. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a ouvir, eu falei assim, cara, esse cara tem muita razão, cara, eu tenho que parar de diminuir as coisas, de falar que é uma coisa normal, porque não, cara, não é uma coisa normal, cara, tá lá, não é para todo mundo, é um privilégio gigantesco tá conseguindo isso. E aí, tipo, ali acabou que eu mudei um pouco a minha forma de pensar sobre a participação na maratona de Boston, assim, tipo, e foi um recado de um cara que eu vi aleatoriamente no YouTube, lá de um atleta que eu nem lembro o nome, mas me marcou bastante, assim, então a gente tem que parar de se botar tanta pressão, né, brigar tanto às vezes com algumas coisas, ou se subvalorizar às vezes, e tipo, cara, comemorar realmente os feitos, comemorar as coisas que a gente tem conquistado no mundo da corrida, seja amador, seja profissional, seja quem corre para emagrecer, seja quem corre para ficar mais bonito, seja quem corre para ficar qualquer coisa que seja, assim, eu acho que mais bonito ninguém fica correndo, olha aqui a cara desses dois que estão falando aí com vocês, mas eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, com certeza. Hoje, né, menos estatísticas do nosso vídeo de hoje. Eu acho que tá fechando 1 hora, né? Já fechou, já. Até. Então, é isso. Sexta-feira, com um episódio para vocês escutarem final de semana treinando, né? Seja lá qual treino for. E desejo aí um ótimo final de semana para todos. Terça-feira tentaremos estar de volta. E aí, com leitura de comentários desse episódio, compartilhe. Eu tenho que falar isso no início, não no final, porque agora ninguém mais está nos ouvindo. Mas já fecharam. Tá acabando, vou fechar. Compartilhem com os amigos de vocês, principalmente com os inimigos de vocês, compartilhem, mas compartilhem, mostrem para as pessoas que a gente está aqui falando bobagem aqui, ou não tanta bobagem assim também. Acabei de falar que era para parar de subvalorizar as coisas, então estamos falando coisas importantes aqui para vocês. Então tá, terça-feira prometemos que talvez estaremos de volta e falamos na sequência. Forte abraço a todos.